Bom, eu comecei na dúvida entre ser piloto e publicitário, porque minha família é toda de pilotos, então eu consegui um estágio na Intermarket, que era a agência da Transbrasil, e lá eu descobri que eu queria ser publicitário mesmo e segui essa trajetória. Logo em seguida, a Transbrasil acabou dividindo a conta com a W Brasil. Eu tive a chance de trabalhar muito de perto com o Washington Oliveto e com todo o time da W naquele momento, que estava fazendo 10 anos de vida. Alô, alô, W Brasil bombando. Washington sempre foi, é e será uma figura incrível do nosso segmento e do Brasil, e naquele momento ele estava bombando realmente. Depois da W, eu tive a oportunidade de trabalhar na FNASCA, que é uma agência que marcou muito a minha trajetória profissional. Eu cresci muito atendendo um cliente tão poderoso e tão potente quanto naquele momento a cervejaria Brahma, que depois se transformou, obviamente, em Ambev. A conta que eu atendia era a Skol. Skol não era líder naquele momento, depois se transformou em líder de mercado, trouxe sempre um aspecto de inovação muito grande, com Skol Beats, com os eventos, com participação no entretenimento, uma marca que sempre buscou uma conversa muito contemporânea, muito jovem com as pessoas, e a FNASCA me deu a chance de, junto com esse cliente tão potente, desenvolver muito rapidamente a minha carreira. Depois da FNASCA, eu tive a chance de novo e a sorte de trabalhar na DM9, portanto, Washington Oliveto, Fábio Fernandes, e aí a DM9, uma agência incrível, de uma força espetacular, e tinham 5 diretores de criação naquela fase. Um deles foi o Ray, que eu conheci, e me ajudou muito, e eu acho que eu ajudei também no desenvolvimento da primeira marca premium de cerveja do Brasil. Logo em seguida, eu fui convidado pelo Silvio Matos, Roberto Justus, e fui para a Young & Rubin, que na época era Newcomb Bates, que depois se transformou em Young, e com um trabalho muito competente para todos os clientes e com os talentos que tinham na agência, a Young chegou à primeira colocação e se transformou na maior agência do mercado naquela época, e a gente tinha menos preocupação com o tamanho da agência e muito mais com o trabalho que a gente fazia para os clientes e a diversão que nós tínhamos com as pessoas dentro da agência. Acima de tudo, a gente se divertia muito, e muitas das pessoas que estão lá são minhas amigas e eu admiro todas até hoje. E depois da Young, eu acabei tendo a chance de sair um pouco do mercado publicitário, e a convite de uma holding que foi montada pelo Fábio, Ivan Rodrigo e Loi, da FNASCA, a Holding 4, eu pude trabalhar no mercado de promoção, ativação, eventos, porque eu também, sempre muito inquieto, queria aprender um pouco mais sobre esse outro, né, esse outro lado, vamos dizer assim, da comunicação e do marketing. O Wagner Zalatin me recebeu de braços abertos, foi uma honra poder trabalhar duplado com ele, e foi a 360 que me deu a oportunidade de ser convidado para ser presidente da Momento. Eu fiquei 6 anos como presidente da Momento no Grupo IPG, desenvolvendo projetos para clientes como Nissan, Bradesco, em uma época muito especial do Brasil, porque era a Copa do Mundo e, na sequência, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, se falava, se fazia, e as agências tinham que realmente contribuir muito na parte estratégica para que as marcas tivessem um diferencial nesses grandes eventos. E depois da Momento, eu tive a chance de ir, então, para o terceiro pilar, que era o pilar de cliente. Depois da publicidade, das outras disciplinas, cliente, eu fui convidado para ser diretor de marketing do Banco Original, o primeiro banco 100% digital do Brasil. Quando eu cheguei, o banco ainda não havia sido lançado, e eu participei, conheci gente do mercado financeiro, gente extremamente talentosa, aprendi demais nesse setor. O Banco Original faz parte do grupo JF, um dos maiores grupos do mundo hoje, e teve a coragem, a competência de lançar, portanto, esse banco que hoje tem milhões de clientes. E depois do Banco Original, portanto, eu acredito que tenha cumprido com esses 3 pontos importantes para a construção da minha carreira, eu voltei para o mercado publicitário a convite do novamente, que eu conheci lá na DM9. Então, o aqui estava em busca de um parceiro executivo para poder ajudá-lo nos desafios do dia a dia. Eu cheguei aqui na BTC Havas, no grupo Havas, e junto com ele, com o Diego e com toda essa turma espetacular da agência, eu acho que a gente tem desenvolvido um trabalho muito de perto para quase todos os segmentos para os quais a gente trabalha, e para as marcas que estão aí ou liderando ou challenging, né, o mercado nacional. Assim, estou muito feliz, porque eu acho que é uma agência que, acima de tudo, se preocupa com as pessoas, com a gente que está lá, como é que a gente pode render e como é que a gente pode ter um ambiente melhor, e depois também como é que as marcas podem fazer sentido real, prático, na vida das pessoas.
Acho que, acima de tudo, o marketing é muito prazeroso. Acho que quando a gente começa a falar de marketing e de todas as disciplinas, as frentes, as responsabilidades que essa área traz dentro de uma empresa, dentro da indústria e dentro, obviamente, das agências, eu acho que isso traz muito prazer, porque é o jeito, no final das contas, com que determinada marca vai falar, vai se comunicar, vai interagir, vai trocar ideia com as pessoas. Então, cada escolha, cada jeito, cada estudo, cada novo conceito, posicionamento, não só profissionalmente, assim, não só no que eu faço para viver e para ganhar meu pão de cada dia, mas como um ser humano que anda por aí, né, observando as marcas, observando como é que elas estão fazendo, como é que elas estão agindo, a velocidade com que elas trazem ou com que elas acompanham as mudanças e os hábitos das pessoas. Isso me seduz muito, sabe? Porque eu acho que a minha geração passou por muitas transformações, né? A gente nasceu lá no mundo analógico e hoje a gente está nesse mundo do metaverso. Então, assim, é uma geração que teve que correr sempre muito atrás. E para correr muito atrás das coisas, a gente teve que ser muito empenhada e empenhado, assim. A gente teve que ser muito curioso, curiosa, a gente teve que ser muito inquieta, inquieto. Não dava para ficar sentado porque a velocidade era muito grande. E a gente sabe que quando a gente está andando por aí, são poucas as marcas que realmente fazem a diferença na nossa vida. Tem até um estudo do Grupo Havas que aponta que só 23% das marcas hoje realmente fazem alguma diferença na vida das pessoas. Os outros 77% poderiam morrer, que não faria a menor falta. Então, assim, eu vivo, respiro, gosto e com muito prazer. Eu assisto televisão com muito prazer. Eu navego em todos os ambientes digitais também com muito prazer. Eu me divirto fazendo essas coisas. Eu vou ao ponto de venda, ao supermercado, ao atacado, eu passeio por aí, eu ando de carro, eu gosto de pedalar e eu vou observando tudo o que está acontecendo e o quanto as marcas de verdade estão tentando interagir com as pessoas. Aquelas que, de fato, estão acertando e estão fazendo parte do bate-papo e aquelas que estão errando completamente e se distanciando cada vez mais do que está acontecendo no mundo. Então, acima de qualquer coisa, assim, da profissão que eu escolhi, do que eu tenho que fazer como ofício, mas eu acho que o marketing traz essa beleza sempre da inovação. Eu me sinto sempre muito jovem por trabalhar, por estar e por conviver com pessoas desse segmento, assim, porque está o tempo todo à frente ou pelo menos acompanhando muito bem o que está acontecendo no mundo. O marketing faz parte de maneira pujante da economia de qualquer país e também da economia do Brasil. Eu acho que o marketing tem um papel fundamental no desenvolvimento de muito do que a gente vê por aí, porque se não fossem os investimentos em marketing das marcas e também de todo o ecossistema, talvez a gente não teria todos os acessos que nós temos hoje, todas as provocações que nós temos hoje. Eu entendo que existem os grandes grupos, né? Os grupos que consolidam realmente muitas empresas e se transformam em pontos em que as marcas, os clientes, eles têm quase tudo ali. E, portanto, eles têm um atalho para poder chegar em qualquer caminho que seja mais eficiente para aquele momento da marca ou para aquele determinado momento do investimento que ele possa fazer. E também existem as agências especialistas, né, que vão surgindo, e vão surgindo com muita competência e provocando os grandes grupos e fazendo com que os grandes grupos realmente percebam a necessidade de nunca se acomodar. Então, para mim, a gente tem claramente esses dois ambientes andando juntos. Os especialistas, as empresas especialistas, numa velocidade enorme, mas às vezes sem tanta estrutura para poder garantir aquilo que está se propondo ou se fazendo, e os grandes grupos cada vez mais buscando alternativas para também serem velozes, porque a velocidade hoje é fundamental no nosso negócio, mas de maneira muito estruturada, com processos de governança, com todas as disciplinas sendo consideradas, com muitos estudos, muitas ferramentas, e a gente sabe que quando você tem tudo isso num ecossistema, nem sempre você consegue conectar todos esses pontos na mesma velocidade que uma empresa especialista que tem lá 20 talentos. Aqui você tem milhares de talentos, aqui você tem dezenas de talentos. E as duas coisas funcionam bem, as duas coisas dão certo. Muitas vezes, inclusive,
os grupos aprendem com essas empresas especializadas e acabam até comprando ou acabam até fazendo alguma coisa parecida e vice-versa. Hoje, com toda a tecnologia, essas empresas mais enxutas, elas conseguem ter sistemas extremamente avançados também de governança e de possibilidade concreta de estarem participando de processos para os grandes anunciantes. Eu sou sempre assim um cara que favorável a qualquer tipo de competição, a todos os tipos de modelo, a todas as formas de você buscar uma interação com as pessoas, desde que seja de verdade, desde que você faça aquilo de verdade, desde que você esteja buscando um caminho que de fato faz parte do DNA da sua marca, da sua empresa, e você acredita que fazendo de uma forma A, B ou C, ela vai ser mais eficiente para o seu negócio, está tudo certo, não tem uma receita específica. Eu estou hoje trabalhando num grande grupo, num grupo potente e que, obviamente, tem essa preocupação, sim, com a velocidade, mas que garante para empresas que têm esse match todos os aspectos para que os produtos dessas empresas possam falar de igual para igual com as pessoas que estão lá nas casas delas, ou nas ruas, ou nos supermercados, etc. Mas também adoro ficar pesquisando, observando, entendendo o que está acontecendo no planeta dessas empresas especializadas e que estão cada vez mais, que têm ótimos craques que saíram, né, profissionais maravilhosos que saíram aqui dos grupos e abriram seus próprios negócios e estão desenvolvendo jeitos diferentes também de propor essa mesma conversa das marcas com as pessoas. Então, eu acho que no final, sabe, sempre teve, tem e vai ser assim, vai ter espaço para todo mundo poder trabalhar. Eu acho que a vida de quem trabalha no marketing de uma empresa hoje está mais difícil do que antes, porque hoje você tem tantas possibilidades que você não consegue ter tempo de analisar todas elas para saber o que é melhor ou não. Então, toma-se mais risco. E eu acho que o risco faz parte de quem quer crescer e de quem quer também fazer com que a sua marca, a sua empresa esteja ali um pouco mais à frente das outras, né? A questão é como equilibrar essas coisas. Eu acho que como do lado de cá, né, prestando serviço de marketing para grandes empresas, eu acho que a nossa obsessão é com muita informação, muito dado, ser o mais criativo e o mais veloz possível. E do lado de cá, o mais ousado, né? Quando você é um pouco menor, ou um pouco menos preso a tantos processos de governança, você pode ousar mais. Do lado de cá, a gente ousa, mas com muita responsabilidade, porque a gente sabe que nós estamos representando aqui marcas como a da TIM, que tem 65 milhões de clientes no Brasil. Então, assim, eu começo dizendo, acho que é difícil separar a Abramark sem falar também do Madia, que é assim um cara que sempre esteve à frente de qualquer tempo, sempre falou sobre qualquer tema com uma propriedade muito grande. Conheço o Madia puxa, nem sei quantos anos faz, e o respeito desde então e continuo sendo um fã de verdade, porque sei do trabalho que ele faz, com a competência que ele faz e da seriedade com que ele exige, com que tudo que ele coloque ali à mão esteja envolvido, acabe acontecendo na vida real. Então, eu acho que ter a academia, ter essa preocupação, ter essa conversa, estimular esse tipo de conversa, dar a oportunidade para as pessoas também que às vezes não têm todos os acessos, poderem ter tantos conteúdos com gente tão boa, em todas as plataformas que vocês colocam à disposição das pessoas. Eu acho que é uma iniciativa não só empreendedora como a Madia sempre foi, mas é uma iniciativa que enriquece o nosso mercado e novamente, cria esse link tão importante entre, olha, existe cada vez mais um ambiente favorável para se falar de marketing. Ao contrário, eu sou sempre um entusiasta. Então, assim, eu acho que quanto mais complexo, quanto mais veloz, quanto mais difícil, mais a gente vai precisar de organizações como a Abramark para trazer para todos nós esse mundaréu de temas, assuntos, possibilidades, na voz de tantas pessoas, nos conteúdos didáticos que vocês têm, nas plataformas todas de acesso. Então, eu acho que o que vocês fazem não é só um bem para o nosso negócio, mas é um bem para as pessoas, sabe? Porque, no final das contas, a educação, a formação, né, a troca de conhecimento acaba sendo o rumo que qualquer entidade ou qualquer sociedade tem que dar para as pessoas. E vocês dão isso de uma maneira muito legítima, muito séria e muito democrática, né? Qualquer um pode acessar, porque eu acho que esse é o principal DNA da Abramark. Então, além de
dizer que para mim é uma honra fazer parte desse time e dizer que sou fã aqui do meu amigo Madia, dizer que eu me sinto também muito orgulhoso de ter uma organização que possa cumprir com o papel que vocês fazem tão bem para o nosso mercado.